jogadores da base. Nessa partida, o Crespo não tinha opções, ele tinha 13 jogadores disponíveis, ele até mesmo falou na coletiva. Só que, cara, você tem opções no sub-20 para você colocar. Se você precisa de um camisa 10, será que vale mais a pena você, se no seu sistema de jogo você precisa de um articulador para jogar atrás dos dois atacantes, vale mais a pena você improvisar o Alisson, o Luiz Gustavo por ali, que eles não vão fazer esse papel, você jogar com 3 volantes, ficar retraído, chamar mais o seu adversário, ou será que não seria mais interessante você falar, cara, Pedro Ferreira, seguinte, você vai pro jogo, meu irmão. Vai pro jogo, vamos te preparar, vamos preparar você psicologicamente, por mais que o clube não tenha profissionais de psicologia, a gente vai dar um jeito aqui, vamos contratar alguém, eu tiro do meu bolso para você aqui uma consulta, um acompanhamento essa semana. Se você precisa de um camisa 9, era o Paulinho, já que o Tapia não aguentava os 90 minutos, sabe? Então acho que talvez pro ano que vem, e espero a gente não passar por esse problema de ter tantos desfalques, o São Paulo vai fazer uma reformulação novamente, mas a primeira a gente já viu que não funcionou muita coisa, é de que, cara, os caras do Sub-20 precisam estar prontos, precisam estar minimamente prontos e você também precisa ter coragem para botar esses caras, porque não dá mais, tem figuras hoje dentro do time do São Paulo que não dá mais para você colocar para jogar nessas condições. Então acho que se é uma lição que dá para tirar do Crespo nessa questão é isso. O Crespo não tem culpa, mas acho que ele também precisa tomar algumas ações. Aliás, ele é o menos culpado, porque culpa ele sempre vai ter porque ele é o treinador. Então, no fim das contas, aquilo que está no campo é uma representatividade da gestão, mas também muito do que é trabalhado internamente com o técnico. Mas acredito que ele é o menos culpado, mas ele também precisa ajudar um pouquinho. Acho que a escalação era o que tinha, mas ao mesmo tempo acho que faltou até uma coragem de botar os garotos da base nessa questão, porque é o que tem. Você precisa de um 10? Bota o Pedro. Você precisa de um lateral mais ofensivo pela esquerda? Bota o Nicolas. Você precisa de um lateral mais na direita mais ofensivo? Bota o Mike. Não dá mais o Cedric Soares. Então acho que a lição que a gente pode tirar é essa, até elogiando o Crespo, ele volta do intervalo com a alteração do Tapia e o time melhorou bastante. Acho que até a falha do Pablo Maia foi crucial ali na tirada de bola, porque eu acho que se não fosse aquela falha do Pablo Maia e depois o Sabino acabou tomando uma caneta histórica, pô, incrível. Foi um belo gol do Memphis, não tem muito o que falar, foi um golaço realmente. Mas se não fosse essa falha defensiva, acho que dificilmente o São Paulo perderia esse jogo. Acho que esse jogo no máximo ficaria em 1-1, porque o segundo tempo o São Paulo jogou muito bem. O São Paulo conseguiu recuperar tudo que não jogou no primeiro tempo, jogou no segundo. Mas as falhas individuais ainda assolam esse clube. Queria saber de você, o que vocês acham? Notas dos jogadores do São Paulo nessa partida contra o Corinthians, olha, vai ser difícil. Mas acho que a gente vai tentar aqui ao máximo ser o justo possível. O Rafael não teve culpa nos gols, mas tomou 13. Então uma nota 5 para o Rafael, acho que está de bom tamanho. Ele não teve culpa nos gols, mas também não evitou, então acho que uma nota 5 está de bom tamanho para ele. O trio de zaga, o Rafael Tolói, não achei mal, faço uma nota 6 a ele que mais um problema físico pode acabar acontecendo. O Alan Franco para mim foi o melhorzinho do jogo, acho que dá para colocar uma nota 6,5 para o Alan Franco, acho que ele foi bem. O Sabino teve o lance, então 5 para o Sabino. Cedric Soares mal, mesmo com assistência também nota 5 para ele. O Cedric estava tentando cruzamentos de esquerda, sendo que ele é destro, errando todas, não gostei da atuação do Cedric. Luiz Gustavo e Pablo Maia também nota 5 para os dois, acho que faltou um pouquinho, até não é das características deles, né? Os dois são mais primeiros volantes do que segundo, então o time acaba ficando um pouco engessado. O Alisson para mim foi o melhorzinho, melhorou um pouquinho no segundo tempo, dou nota 6 para o Alisson. O Patrick nota 4 para o Patrick, acabou sendo substituído no intervalo, mais uma vez não foi bem, acho que tá nítido o fim de ciclo aí do Patrick com a camisa do São Paulo. Ferreirinha foi mal no primeiro tempo, mas melhorou bastante no segundo. Vou dar nota 6,5 para o Ferreirinha. Acho que essa função de ala pela esquerda pode ser onde ele pode se sair melhor. Luciano também bem abaixo. Vou dar nota 4 também para o Luciano. Foi o mais abaixo ali do sistema ofensivo. Tap entrou, fez gol, nota 7 para ele, ressuscitou um pouquinho o time. Então acho que o Tapia foi o melhorzinho ali. Aí depois acabaram entrando outros jogadores, mas que não dá para colocar muito a nota. Bobadilha, entrou Ferrarese, mas acho que eles vão ficar sem nota aí nesse quesito. Muito mais pela pouca minutagem do que provavelmente por outra coisa. Quero saber de vocês as notas dos jogadores que você daria para essa partida contra o Corinthians. Quero muito saber a opinião de vocês nos comentários.
Rafael Tolói pode ser mais um desfalque importante no São Paulo, ele saiu alegando mais uma dor na coxa esquerda, na parte posterior, a mesma coxa que o tirou das últimas partidas, mais um desfalque do São Paulo, né? O departamento médico, o Refis Plus, que é referência, segundo o Rui Costa, tem aí a sua 66ª lesão no ano. São 66 lesões que o São Paulo tem em 2025, é muita coisa, e como o próprio Crespo disse na coletiva, não é azar. Eu acho que isso precisa ser revisto, já está sendo revisto. São Paulo está fazendo uma reforma aí, um ambulatório que está entrando aí com os novos profissionais e tudo, que pode realmente melhorar e a saúde dos atletas, que é o que precisa. Não dá para colocar em acasos, o Luiz Gustavo teve uma coisa, o Oscar teve uma coisa, não dá para ficar achando que tudo é só acaso, são casos e casos. Acho que tem as questões de Oscar e Luiz Gustavo que realmente fogem desse âmbito, mas a gente está falando de 2 casos entre 66 casos que o São Paulo teve no ano, e o Rafael Tolói pode ser mais um. Uma lesão muscular, se confirmada, ele passará por exames médicos nessa sexta-feira. Se confirmando essa lesão muscular, acho que praticamente está fora da temporada, porque a gente está falando de um campeonato que vai terminar na primeira semana de dezembro, a gente está indo para a última semana de novembro. Acho difícil ele ter condições ainda de jogar esse ano. Rafael Tolói que, poxa, mal jogou, na verdade, acho que estava até bem contra o Corinthians, mas, enfim, é azar, né? É azar, né? Não é competência ou falta dela. Mas o que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião aí. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Então vamos lá. A verdade, o Corinthians, depois da entrada do Memphis Depay, que foi um monstro, arrebentou, foi um jogadorzaço, fez um gol incrível o Memphis Depay no segundo gol do Corinthians, onde o Corinthians estava morto, estava mortaço, o Corinthians estava mortaço. E aí, meu irmão, o que aconteceu? O Memphis veio, fez o gol aos 30 minutos, o Corinthians não tinha dado um chute no gol. Aos 40 o Memphis fez o gol. E aí, na sequência, com a entrada do André, que o José Martínez não pode jogar como titular do Corinthians, o André foi, jogou bem pra caramba, entrou o Vitinho, quase fez um golaço, a bola bateu na trave, e aí, o craque, o jogo limpo, foi o nosso querido Yuri Alberto que arrebentou e fez o terceiro gol. E aí, é o seguinte, chupa Souza, chupa Maravilha, chupa Veloso, chupa todo mundo que aqui é Corinthians. Falar baixo aqui para não... Vou falar baixo aqui para não acordar o São Paulo. Alguém acorda o São Paulo e fala que é clássico. Alguém acorda o São Paulo e fala que é clássico. Os caras estão jogando um clássico. Por favor, irmão. E outra, né? O São Paulo tá desfalcado. O São Paulo tá desfalcado pra caramba. Mas, mano, isso aí é clássico, velho. Os caras não deram um chute no gol, irmão. Não passaram no meio do campo, mano. Só correndo atrás. O Corinthians deitou. Ganhando bola dividida, campo do adversário. Pô, o Corinthians deitou. Que isso, cara. Pelo amor de Deus. Desse jeito aí vai tomar 3 desse jeito aí. Hã? Tá louco, irmão. Pelo amor de Deus. Isso é clássico, gente. Acorda, pô. É clássico, pô. Tem que acordar, pô. Ó, Tapia. Fraco também, mas gol é gol. Tá louco, irmão. Bola parada, escanteio. Tá bom. Acorda, pô. Já chutou no gol. Ó, pelo amor de Deus, irmão. Do jeito que tava, não dá, irmão. Que isso, cara. Gol do Tapia de cabeça. Pelo amor de Deus, meu. Porra, tava duro, hein, velho. Ô, louco, irmão. Tá jogar clássico dessa nhaca, velho. Essa tiriça, irmão. Ó, vamos ver, né? Pelo amor de Deus, cara. Agora sim, pô. 1-1. Dá um susto nos caras também, pô. Tá só, porra, só... Ô, que isso, tá louco. Vamos lá.
Na boa, tem jogador que é diferente e não tem jeito. Muita gente tenta criticar o Depay. Muitas vezes se fala do salário do Depay, que é altíssimo. Mas, porra, o gol que o cara fez no Clássico, quando tava difícil, tava um jogo truncado, 1-1, o ovinho que ele dá antes da finalização é ovinho de craque, pô. O cara é diferente e isso tem que ser falado. Eu vou mostrar o gol aqui, só que a gente tá falando de um cara que é o maior artilheiro da história da seleção holandesa. A gente tá falando de um cara que vai disputar a Copa do Mundo, de um cara que jogou no Barcelona, no Manchester United, muitas vezes sendo protagonista, pô. É muito diferente. Cara, que golaço, que ovinho. O toque que ele dá entre as pernas do zagueiro é surreal. É o típico jogador diferente. Tem que ser falado porque muitas vezes se critica. Ah, tá entregando menos do que o esperado. Ah, ganha muito alto pra ser o jogador do Corinthians. Mas, porra, o talento é surreal. Que golaço. Meus amigos, o Corinthians derrotou o São Paulo. Vou falar para Della Via Pneus aqui. O Corinthians derrotou o São Paulo por 3-1. Primeiro tempo, São Paulo inexistiu. Segundo tempo, o São Paulo empatou e começou a jogar um futebol melhor que o Corinthians. Aí veio o segundo gol do Corinthians, o gol do Depay. Depois veio o terceiro. Vitória justa do Corinthians. Não tem o que reclamar, né? Não tem o que reclamar. Teve um momento do jogo que o São Paulo acordou, marcou o gol, depois teve algumas oportunidades, mas indiscutivelmente a vitória justa. O São Paulo tem um time limitadíssimo tecnicamente. O Corinthians também não tem um super time, mas é melhor no aspecto técnico que o São Paulo. Por isso da vitória 3-1. São Paulo tem que repensar tudo para a próxima temporada, para o próximo ano, porque o seu torcedor não aguenta mais passar tanta vergonha, hein? Um abraço. E aí, Renan, para onde vai o São Paulo? Só começa. Foi. A eleição no São Paulo é só o ano que vem, mas ela já começou. A diretoria do São Paulo, a gestão do São Paulo, eles já estão muito mais preocupados com a política do clube, com a eleição do ano que vem, do que vai ser a chapa da atual gestão de oposição, do que com o time. O time do São Paulo está abandonado. O São Paulo só joga fora de casa. A verdade é essa, né? Então, o que foi um ano muito difícil e terminará melancólico, na minha visão, a tendência é que no ano que vem seja ainda pior. E potencializado pelo Campeonato Brasileiro que vem para o começo do ano, né? Então a gente vai ter uma dificuldade ainda maior, falando da parte esportiva, uma dificuldade ainda maior, né? O Campeonato Paulista é muito difícil, é diferente, né? Pelo novo formato. O Campeonato Brasileiro que vem aqui para frente, então eu espero, né? E também espero estar errado, mas eu espero um ano muito complicado para São Paulo. Um ano muito difícil do ponto de vista do futebol, do que a gestão. O São Paulo não tem dinheiro para contratação, e isso os diretores têm falado em entrevista, né? O São Paulo não vai fazer grandes contratações, então deve-se mudar o perfil das contratações. Jogadores com fome, jogadores que estão a todo momento dentro do campo, à disposição. Aproveitar melhor a base. É isso que o São Paulo tem que fazer para o ano que vem. Mas a minha preocupação é que eles já estão preocupados com o ano que vem, com a política do ano que vem, não com o futebol, com a política. E eu tenho, sinceramente, aí eu estou falando como torcedor, eu tenho muito orgulho desses jogadores e do treinador que o São Paulo tem hoje, né? Aí olhando, esquecendo o que aconteceu hoje no Clássico e olhando de um contexto geral do que foi o ano. Esses caras têm muito caráter, esses jogadores têm muito caráter, esse treinador tem muito caráter, porque eles foram abandonados pela gestão de São Paulo, pelo presidente, por sua diretoria. E eles estão fazendo o que podem, o treinador está fazendo o que pode, diante de tamanhos problemas. Ele deu uma entrevista há pouco tempo atrás e falou: coisas que acontecem no São Paulo são inacreditáveis. E são, de fato são. Inclusive, no que diz respeito à gestão do São Paulo. E o Pedro tocou num ponto que é o principal. O Tolói sai machucado hoje de novo. Mais um jogador machucado. O Tolói ficou um tempo... Começou, jogou, ficou um tempo parado, volta e já sai machucado de novo. Alguma coisa tem que ser feita no São Paulo. Parte de preparação física, departamento de preparação física, fisiologia e o departamento médico. Alguma coisa tem que ser estudada, alguma coisa tem que ser feita.
É inadmissível o time hoje com 11, 12 jogadores fora de combate por lesão. Isso não tem como. Alguma coisa... Não, e aí eu estou falando também como ex-jogador. Eu não me lembro de jogar num time que o departamento médico tinha 12 jogadores. 11, 12. Não tem nem maca para atender todo mundo ao mesmo tempo. Acho que deve ter uma escala lá no Refis de, 8 horas vocês 3, às 9h30 mais... Não tem explicação o que está acontecendo. E isso deve ser estudado também no próximo ano. Urgentemente. E o Vitor de Menezes mandou um superchat aqui, muito obrigada, Vitor, falando sobre isso. O São Paulo tem na temporada 66 lesões. E de jogadores que infinitamente vão e voltam do DM. O Rui Costa falar que a gente é referência do quê? Esse número, eu não tinha feito essa conta ainda. 66 lesões, Pedro. É um absurdo. É um absurdo. E aí a gente começa, né? Hoje o São Paulo existe uma divergência grande entre parte da diretoria que fica no Morumbi, ligada à presidência e ligada à superintendência financeira, e o pessoal que fica na Barra Funda, a diretoria de futebol. Então a gente já começa por aí, né? De onde vai vir a solução para o DM? A solução que vier já tem que ser discutida e tem que chegar ao consenso entre partes que têm divergências, e a gente não sabe exatamente quem vai comandar o futebol de São Paulo para o ano que vem. Porque o ideal, né, seria que a pessoa que vai trazer essa reestruturação do departamento médico fosse a mesma pessoa que fosse participar do comando do departamento de futebol no ano que vem. Então a gente já não sabe. O São Paulo sempre teve uma figura, e o Renan conheceu bem, que é o médico do São Paulo. Foi o Dr. Sanches por muitos anos. Hoje a gente não sabe. Hoje não existe o médico do São Paulo, né? Os jogadores do São Paulo que passam por cirurgia são operados pelo Dr. Moisés Cohen, que é um médico muito respeitado, mas ele é o médico de fora do São Paulo, que atua como consultor. Então, é um trabalho muito longo de tentar entender o que está acontecendo, fazer esse diagnóstico, trazer pessoas. Acho que o São Paulo precisa ter um médico assinando tudo, que seja o médico responsável, precisa criar um sistema de integração entre departamento médico, fisiologia, comissão técnica, para todo mundo se conversar, para os planejamentos casarem uns com os outros, né? Ter ajustes de acordo com a intensidade que o treinador aplica. O Crespo é um cara que o trabalho dele exige muito dos jogadores. Tudo isso para tentar resolver esse problema para o ano que vem. É uma tarefa muito difícil, mas é fato que o que está acontecendo é assustador, né? O São Paulo tem 4 centroavantes no elenco, hoje não tinha nenhum para colocar. O São Paulo investiu pesado em jogadores identificados com o clube, que são caros e que são jogadores que eram para fazer a diferença, que são o Lucas e o Oscar, e hoje o homem mais criativo do meio-campo era o Alisson. O São Paulo tem problemas nas laterais, o São Paulo tem muitos problemas e fica sem opções no momento que mais precisaria delas. É algo realmente... Eu não me lembro, no meu tempo de carreira como jornalista, de ter visto uma crise tão grave num departamento médico ou de preparação física, fisiologia, né? A gente não pode colocar tudo na conta, porque lá dentro do São Paulo até falam, né? Médico não machuca jogador. Mas eu não me lembro de ter visto uma crise tão grande e tão evidente assim, como essa que está acontecendo hoje no São Paulo. O gol é consequência. Não foi jogo para 3-1, mas é um placar, você sabe, que diz muito para o corintiano, né? O corintiano mais velho, né? Porque tem um 3-1 em 57, que decidiu o campeonato, o jogo das garrafadas do Pacaembu, que dói até hoje para os corintianos mais velhos. Então eu gosto muito quando o Corinthians ganha. 57 campeão foi o São Paulo. Foi o São Paulo, ganhou do Corinthians de 3-1. Aquele brilhante time com Pó de Sorte e Mauro. Dino Sani, Vitor e Riberto. Maurinho, Amauri, Gino, Vizinho e Canhoteiro. Exatamente. 3-1. Ganhou do Corinthians de 3-1. O Paulo em casa O lance do foi pênalti, uma lágrima. Eu vi você falando, mas assim, para mim o mais...
A gente viu agora a câmera aberta. O Daronco estava a 3 metros. Não Ele deu. viu claramente, não deu é. nada. Aí o Então, isso pra mim é uma também. coisa assim. Não ia dar, né? Na câmera lenta, do jeito que foi lá, foi ombro nas costas do Ferreirinha. O Bidon foi até esperto, porque acho que ele percebeu foi fazer um lance meio que de basquete. Aqui ninguém passa. Aí o Ferreirinha deu nas costas dele. Agora o Daronco tava a 2 metros, deu gente. pênalti. Então, assim, isso pra mim é um negócio que não dá pra entender. Isso. Daqui a pouco eu vou colocar o Mauro para falar sobre pênalti. Ele tem uma tese sobre esses pênaltis que o cara agora para e toma uma pancada, desaba e é pênalti, mas tudo bem. Foi pênalti, enfim. Só um parênteses, né? Se esse aí foi pênalti, aquele lá quase aleijou o Pois é, Oscar, mas Oscar então- com o Daronco. Então, mas apitando foi o quê? E o Maurício? Pois é, vamos falando. Mauro não, Arnaldo, daqui a pouco eu vou pôr o Mauro na conversa. Do outro lado, primeiro sobre o Memphis, o Crespo falou bem, né? Jogador de hierarquia. Lá pegou a bola, gol, vai lá e faz o gol. Que é mais ou menos o que o São Paulo não tem nenhum, nem no banco, em lugar nenhum. O São Paulo não tem nenhum jogador dessa categoria para resolver algum jogo. E aí, é o que a gente falou, né? De um lado tá o Crespo falando verdades, do outro lado tá lá o Rui Costa no dia anterior falando loucuras, como o São Paulo é referência e tudo mais. Vamos começar pelos jogadores, né? Não dá para comparar Luciano com Memphis, né? Embora o Memphis tenha suas peculiaridades, tecnicamente ele é muito superior ao Luciano, não tem nem comparação. Eu acho assim, Tironi, falando do São Paulo e Corinthians, dos 3-1, né, que o Juca falou, desses 3-1, que ele lembrou de um 3-1, eu lembro de outro 3-1 que eu acho que marca a temporada do São Paulo. A temporada do São Paulo começou com um 3-1 diante do Corinthians no Paulista. Quando o São Paulo ganhou jogando bem, o Corinthians não perdia milênios desde a arrancada do Brasileiro do ano passado, o São Paulo ganhou por 3-1 com Lucas, Oscar, Luciano e Caleri. Assim começou esse ano do São Paulo. E o ano do São Paulo acabou ontem, com 3-1 contra o Corinthians na casa do Corinthians, sem ninguém. Só o Luciano, desses aí que eu te falei, e com outro treinador e com jogadores, assim, a conta-gotas, né? O Crespo foi... A entrevista do Crespo, como vocês disseram, ela é muito... Mais uma cristalina, né? Ele trabalhou com 13 jogadores durante a data FIFA, 13. Tirou mais 4 do Sub-20 e ficou esperando no aeroporto a chegada dos caras do avião para juntar o banco de reservas, os caras da data FIFA, inclusive o Tapia, que é bom jogador, para formar o time, né? O São Paulo é um fim de feira completo. Eu acho que a questão das penalidades ou penalidade, que a gente discute toda a rodada, teve uma penalidade indiscutível nesse campeonato, né? O São Paulo sofreu essa penalidade no Morumbi, né, do Ramon Abate Abel, no jogo do Palmeiras. E depois desse jogo, curiosamente, ele teve seis penalidades contra, 6. E aí, só que não adianta ficar o reflexo, ou talvez a explicação para a penalidade no jogo contra o Corinthians, no jogo contra o Bragantino, no jogo contra o Flamengo, 2 contra o Mirassol e contra o Grêmio, seja a fragilidade institucional do São Paulo. O São Paulo como instituição ruiu. O São Paulo é o café com leite do campeonato. Isso vai transbordando para o campo, né? Então, além dos problemas médicos e clínicos, o São Paulo é uma instituição sem credibilidade. E é um time qualquer, né? O São Paulo vegeta no campeonato. Eu sugiro, sinceramente, que nessas últimas 4 rodadas o São Paulo pare para balanço, saiam todo mundo, vai para as férias, cada um vai para um canto, e se promova a reformulação do departamento de futebol para que em 2026 o São Paulo permaneça na primeira divisão do Paulista e do Brasileiro. Porque com esse time aí vai correr risco sempre de cair por conta da ausência de jogadores saudáveis, como diz Hernan Crespo, né? E com uma direção dessa inócua que perde energia entre ela, em vez de brigar pelo clube, como faz a diretoria do Palmeiras todo dia, a diretoria do Flamengo todo dia, a diretoria do Corinthians nem tanto, mas a diretoria do Flamengo e do Palmeiras, eles fazem isso todos os dias. O São Paulo precisa de um choque. E acho que essa é a conclusão diante de uma das piores temporadas, né? E com o simbolismo do time não jogar em casa, né? Agora está tentando jogar a última partida como mandante contra o Inter no Morumbi, depois de 4 shows destruírem o gramado do Morumbi.
Sugiro também que, além das férias, nessa última partida contra o Inter, com o Sub-20 em campo, a diretoria coloca simbolicamente ingresso a R$10 e quem nunca pôde ir ao Morumbi possa ver o São Paulo dos meninos encerrando a temporada. É um pouco isso, por incrível que pareça, talvez o buraco institucional do Corinthians seja maior, mas o time do Corinthians é mais forte, é mais organizado e a sua torcida não larga, e ele joga em casa. Então isso tudo faz diferença na hora H, inclusive na marcação de um pênalti de VAR. Mauro César